Espero que todos estejam bem e com saúde. Para começarmos então com mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Desta vez, com mais um vídeo sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o sexto e último vídeo, que agora nós vamos tratar, depois de termos discorrido nos vídeos anteriores a respeito da recepção pelo direito positivo brasileiro da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. Agora nós vamos tratar neste vídeo especificamente, em primeiro lugar, sobre as teorias maior e menor e a sua substituição pela denominação aplicação correta e incorreta por parte do seu autor, o Fábio Coelho, e também sobre a desconsideração da personalidade jurídica inversa e a desconsideração da personalidade jurídica entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, que são os últimos pontos que nós temos a fazer nesta abordagem. Inicialmente, então, vamos falar a respeito dessa situação polêmica sobre as teorias maior e menor. Eu digo polêmica, mas por que polêmica? Porque, afinal de contas, são um sucesso, a teoria maior e principalmente a teoria menor. Ocorre o seguinte, que o que acontece? Aconteceu que o autor das teorias maior e menor, e ele explica isso nos seus livros, o Fábio Coelho, ele diz que em 1999, de acordo com as palavras do Fábio Coelho, ele diz que naquele tempo, como havia uma controvérsia e tal na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos tribunais brasileiros, ele resolveu chamar a aplicação correta de teoria maior e a aplicação incorreta de teoria menor. Porém, agora, de acordo com as suas palavras, ele diz que como essa controvérsia, mais ou menos assim, não ocorre mais, então não há mais a necessidade de chamar de teoria maior e menor, razão pela qual ele está substituindo, desde as edições de 2009, eu acredito, 2009, da sua publicação, a coleção de livros, curso de Direito Comercial, isso no volume 2, ele passou a substituir a chamada teoria menor por aplicação correta e a teoria menor por aplicação incorreta. Ora, então aí é importante nós destacarmos. Por quê? Porque até então, o que, por exemplo, se dizia estar fazendo lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, só para tomar um exemplo do último ponto que nós tratamos no vídeo anterior. Dizia assim, mas claro que é desconsideração da personalidade jurídica, a teoria menor, de acordo com a teoria menor da desconsideração. Mas é claro que a desconsideração da personalidade jurídica lá no direito do consumidor, teoria menor da desconsideração. É claro que a desconsideração da personalidade jurídica no direito ambiental, teoria menor da desconsideração. E aí ficava difícil nós contrapormos dizendo que não é porque não atendem aos requisitos do Hofstede, porque continuavam dizendo isso. Ocorre que o autor, como eu disse, que é o Fábio Coelho, após 10 anos empregando essa expressão, ele simplesmente passou de utilizar e mais, substituindo por teoria maior por aplicação correta a teoria maior e substituindo a teoria menor pela denominação aplicação incorreta. Ocorre que a força da divulgação, da propagação das denominações teoria maior e menor não foi a mesma quando da substituição por aplicação correta e incorreta. Por que eu digo isso? Porque se nós formos pesquisar hoje em dia, tanto na jurisprudência como em doutrinas ou artigos que estão sendo escritos neste momento, as teorias maior e menor, sobretudo a teoria menor, se continua utilizando.
Eu cito jurisprudências nos meus escritos lá, jurisprudências muito atuais, inclusive do STJ, mencionando teoria menor da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Eu indago isso com os meus alunos e imaginem se os livros dos desembargadores ou ministros do STJ fossem atualizados na hora de olhar ali, opa, teoria menor, aplicação incorreta. Como é que vai citar numa ementa de uma jurisprudência decido com base na aplicação incorreta da desconsideração da personalidade jurídica? Ora, é um reconhecimento explícito por parte do autor de que aquela modalidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica não é, na verdade, desconsideração da personalidade jurídica. Com licença, não é feio fazer isso, mas enfim, é o que esta autora aqui, a Ana Caroline Santos Seolim, nesse livro lá de 2002, chama de abusos na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Então, isso que nós temos que dizer, e sustenta a nossa tese, o nosso trabalho, sustenta o livro que eu falei para vocês, que eu estou publicando ainda nesse semestre, está atrasando um pouquinho por causa da quarentena, nesse semestre, estamos gravando esse vídeo no primeiro semestre de 2020, para quem nos vê lá no futuro, né? Enfim, que é justamente em cima disso. O que acontece lá na Justiça do Trabalho não é desconsideração, não é teoria menor, porque teoria menor não existe, né? Por parte do Fábio Coelho é a aplicação incorreta da desconsideração da personalidade jurídica, porém, em razão do crédito privilegiado, que é o crédito trabalhista, pode-se atingir o patrimônio dos sócios por obrigação trabalhista da pessoa jurídica da sociedade. E nós denominamos o nosso estudo aqui de responsabilização objetiva de sócios ou administradores. Ok? Então agora nós vamos tratar a respeito da desconsideração da personalidade jurídica inversa. E, na sequência, nós vamos tratar da desconsideração da personalidade jurídica entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico. Eu falo agora a respeito dos dois pelo seguinte, porque principalmente antes da alteração do artigo 50 do Código Civil, promovida pela Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, que incluiu no seu texto tanto a desconsideração inversa quanto a desconsideração da personalidade jurídica entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, não tinha nada no artigo 50 do Código Civil, muito embora no Código de Processo Civil de 2015 já tenha se referido à desconsideração da personalidade jurídica inversa. Mas, enfim, antes disso, a legislação não tratava da desconsideração da personalidade jurídica inversa, nem da desconsideração da personalidade jurídica entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico. E aí, o que se fazia? Se fazia o seguinte: se aplicava o mesmo artigo 50 do Código Civil a partir de uma interpretação teleológica. Por que isso? Vejamos. Primeiro, o que é desconsideração da personalidade jurídica inversa? Ora, é o que o próprio nome já diz, inverte a situação. Não se busca atingir responsabilidade do sócio no patrimônio, da pessoa jurídica no patrimônio do sócio, como textualmente se referia o artigo 50 do Código Civil, ok? A desconsideração da personalidade jurídica inversa é o inverso. A obrigação é do sócio e vai se buscar o ressarcimento lá no patrimônio da pessoa jurídica, e a desconsideração entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, como o próprio nome já diz, vai se responsabilizar uma outra pessoa jurídica de uma outra sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico, ou seja, o mesmo grupo de sócios. Ora, se o artigo 50 do Código Civil não dizia nada,
ao aplicar-se uma interpretação teleológica, buscava-se, portanto, a finalidade da norma do artigo 50 do Código Civil. E qual é a finalidade da norma do artigo 50 do Código Civil? É simplesmente atingir o patrimônio de sócio por obrigação da sociedade? Não. É, na verdade, superar a autonomia patrimonial e coibir o uso abusivo ou fraudulento da pessoa jurídica da sociedade. Então, a partir de uma interpretação teleológica, o artigo 50 do Código Civil, ao se referir apenas à responsabilização do sócio por obrigação da sociedade, teria que se interpretar essa menção como uma forma meramente exemplificativa. Ok? Então, com o artigo 50 do Código Civil, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica fica de uma maneira mais direta e ela é muito bem aplicável nos casos de fraude na partilha de bens lá no divórcio. Porque, como eu já me referi em vídeos anteriores, na hora da partilha de bens, no divórcio pode ocorrer uma fraude quando o patrimônio da sociedade conjugal esteja todo acobertado por uma pessoa jurídica de uma sociedade. Neste caso, para fazer justiça ao caso em concreto, vai-se buscar esses bens que estão lá sob o manto protetor da pessoa jurídica para se proceder a partilha dos bens da maneira adequada, certo? E vamos já, então, na sequência, tratar a respeito da desconsideração da personalidade jurídica entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico. E, por fim, então, chegamos à desconsideração da personalidade jurídica entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico. Conforme me referi agora há pouco, quando tratei a respeito da desconsideração da personalidade jurídica inversa, a desconsideração entre as sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico antes da alteração feita ao artigo 50 do Código Civil, pela Lei 13.874 de 2019, havia a necessidade de uma interpretação teleológica, buscando a finalidade da norma do artigo 50 do Código Civil para se aplicar também extensivamente o disposto do artigo 50 às sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico. O que seria? O que seria isso, então? A desconsideração entre as sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que acontece? Se estende a responsabilidade de uma pessoa jurídica, de uma sociedade, a outra sociedade cujos sócios são os mesmos. O critério para essa aplicação nós vamos encontrar neste maravilhoso livro que é escrito sobre o tema, o livro da Suzy Elizabeth Cavalcante Cury, cujo tema é a desconsideração da personalidade jurídica, Desregar Doctrine e os grupos de empresas. Esses livros, deixa eu compartilhar com vocês, que eu gosto muito disso, Esse livro aqui, ele é uma edição que eu tenho de 2000. Eu fui atualizar minha biblioteca e para escrever o livro que eu já comentei com vocês, que estou publicando agora, e nesta parte aqui, e aí o livro antes, a segunda edição que eu tinha era, aliás, ainda tenho e não desfaço dele, era da editora Forense, agora está na editora LTR, a quarta edição, e essa edição que eu tenho aqui, ela, se não me engano, ela é deixa eu ver aqui, de 2018, acho que é de 2018, eu assinei aqui 22 de fevereiro de 2019. E a Suzy Elizabeth Cavalcante Cury, ela apresenta como tema, desculpem essa descontração talvez indevida aqui, ela coloca como critérios o seguinte, aqui, a ocorrência de relação de controle entre as diversas empresas agrupadas. Ora, o controle tem que ser o mesmo. Porque se não tiver o controle, não há mando comum, então não se caracteriza grupo econômico. E a existência de interesse comum. Então não basta ter um controle, tem que ter um interesse, tem que ter um ânimos comum entre as sociedades. Obviamente,
presente lá também os critérios, além disso, os critérios comuns para todas as desconsiderações da personalidade jurídica contido no artigo 50 do Código Civil, que é o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ok? Com isso, concluímos esse nosso longo caminho tratando a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, um tema para mim extremamente apaixonante, por isso que eu discorri aqui em seis vídeos, cada vídeo com as suas devidas partes, para ficar um pouquinho mais palatável, digamos assim, né? Mesmo buscando fazer os vídeos cada vez mais compactos, eles foram longos, porque o tema é bastante interessante, bastante apaixonante. Voltamos no próximo vídeo com a sequência da matéria sobre o direito empresarial, buscando justamente descomplicar essa área do direito bastante teórica, mas também bastante apaixonante. Então, até o próximo vídeo.